Você já ouviu falar sobre inocência roubada? Pois é. Eu quero aqui te contar a história de Tamar, a filha de Davi. E olha só, é uma das histórias mais drásticas e violentas da Bíblia Sagrada. Porque Tamar era filha de Davi com Maaca, filha de Talmai, tendo ela apenas um único irmão legítimo consanguíneo chamado Absalão. Tamar era uma jovem que chamava muita atenção pela sua beleza, usando sempre sobre seu corpo o manto ornamentado. Também ela era uma jovem culta da realeza. Por isso o seu nome significava permanecer ereto, que significa mantendo a postura. Traduzido também como palmeira ou como tamareira. E havendo também o seu meio-irmão, chamado Aminon, que seria também filho de Davi, com Ainoã Gerlita. E o texto nos diz que ele havia sido conduzido por um amigo a enganar Tamar, somente para poder possuí-la, porque Aminon tinha uma paixão desenfreada pela sua meia-irmã. E isso trouxe uma tragédia devastadora no meio da família real. Pois é, Aminon, consumido pelo desejo, ele finge diante de seu pai Davi estar muito doente e impossibilitado de sair do seu aposento de descanso. Então ele pediu que a sua meia-irmã lhe trouxesse um guisado, e chegando até mesmo a rejeitar outras mulheres, sugerido pelo próprio Davi, onde o ato da violência, Aminon violou o corpo de Tamar. Gente, isso é grave. E também violou os direitos de uma princesa que futuramente poderia ter uma família. Tamar rasgou a sua vestimenta de princesa e se isolou, vivendo uma vida marcada pela sua dor e pela sua vergonha. Rasgar a vestimenta naquela época era muito comum entre os homens, mas na época significava um símbolo de luto e terrível tragédia. Dentro dessa cultura antiga também rasgar as vestimentas significa sinal de misericórdia e de grande desespero, já que a expressão não era verbal. E Tamar, fazendo isso, ela expressava sua profunda dor e a tragédia que havia sofrido, tendo a sua vestimenta de realeza, que simbolizava para ela status, dignidade, pureza. E ela demonstrou a sua perda cruel da sua identidade, com a honra manchada pelo ato de violência do seu irmão. E sem poder falar limites e poder de defesa, ela se calou e se fechou. Mas Absalão, seu irmão, quando soube, ele ficou indignado, furioso, que foi ter com seu pai Davi, falando a respeito do ocorrido, sendo provável que essa falta na disciplina de Davi em relação ao seu filho estava associado na culpa do seu passado e também os conflitos internos pelo seu próprio pecado que ele havia cometido contra Deus, por causa do adultério com Betseba e o de Urias. Então, este pecado provavelmente gerou um sentimento de culpa e dificuldade em confrontar o seu filho Aminon pelo crime grave cometido, sendo Davi incapaz de julgar o comportamento do seu filho. Então veio as consequências sociais e políticas, lembrando de que Aminon seria um dos filhos mais velhos de Davi, que possivelmente seria então o sucessor legítimo do trono pela ordem familiar. E com certeza a falta da ação de Davi tem tudo a ver com a profecia que Natã um dia havia dito, que a sua casa seria cheia de turbulência devido aos seus pecados cometidos por ele. E agora Davi deu legalidade para a vingança e a revolta de Absalão, que mais tarde comete um crime contra Aminon, sujeitando agora a casa de Davi a estar manchada por sangue e de vingança. Sabe o que eu quero dizer a respeito dessa mensagem? Ou o que eu quero dizer a você? Que mesmo que o nosso passado possa ter constrangido a lei de Deus, mas se houve arrependimento, não devemos nos culpar pelo passado e devemos no Senhor, sim, disciplinar os nossos filhos quando precisar, para que a nossa casa não dê consequência à punição divina. Ponha disciplina entre os seus filhos, ponha correção sobre a tua casa, porque você é o pilar dela e tudo que vier a acontecer será julgado e será levado a Deus. Deus abençoe vocês.